Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Um trabalhador carregando uma esquadria metálica de resistência elétrica R sobe com velocidade de módulo constante uma escada colocada abaixo de um fio conduzindo uma corrente elétrica intensa I. A situação está esquematizada na figura. Assinale a alternativa correta sobre essa situação. Bem, a questão envolve o fato do trabalhador sentir a esquadria mais pesada ou mais leve. Bem, vamos trabalhar isso aqui. Como o trabalhador, que é como ele chama a questão, a pessoa carregando a esquadria, está subindo, e bem, temos aqui uma corrente elétrica se deslocando para a direita. Bem, à medida que ele sobe com essa esquadria, está havendo um aumento no fluxo magnético. E bem, pela regra da mão direita, dedão apontando para o sentido da corrente e o restante dos dedos a direção para onde está indo o campo magnético, vamos ter um campo que está saindo da parte superior e penetrando na esquadria. Bem, pela lei de indução de Faraday-Lenz, o que ocorre? Como tem um campo magnético entrando, né? Ou seja, como se tivesse na frente dessa esquadria um polo norte, a esquadria vai formar um circuito, vai formar uma corrente elétrica, de forma que vai se opor a essa variação de fluxo, né? Eu digo um norte na frente, pois, por convenção, as linhas de campo sempre irão sair do norte para ir para o sul. Então, digamos que o norte esteja na frente dessa esquadria e se aproximando devido ao aumento do fluxo. Bem, essa esquadria vai gerar o que seria um polo norte com a corrente induzida, e bem, uso esse N apenas para saber a direção que a corrente vai ter, que é uma corrente no sentido anti-horário, uma I, corrente induzida, né? Pois bem, isso de acordo com a lei de repulsão de Faraday-Lenz. Agora, analisando a interação entre as correntes elétricas. Bem, sabe-se que o fio superior tem campo saindo em cima, entrando por baixo. A esquadria tem-se uma corrente elétrica I superior para a esquerda e inferior para a direita. Com a regra da mão direita, vê-se que esta corrente induzida na parte superior irá criar um campo que entra no plano da página por cima e sai por baixo. E bem, da interação de dois campos magnéticos, onde os dois estão seguindo o mesmo sentido, eu tenho uma repulsão aqui. Então, sobre esse primeiro fio eu tenho uma força repulsiva, né? Vou botar aqui, repulsão. Inferior, na parte de baixo, temos com a regra da mão direita, campo saindo por cima e entrando por baixo. E bem, entre o campo gerado pelo fio e o campo gerado pela corrente induzida, temos sentidos opostos, uma atração. Mas bem, por estar mais afastado, a intensidade será menor, ou seja, a repulsão tem maior intensidade, então a força resultante entre esses dois é uma força de repulsão direcionada verticalmente para baixo. E bem, com essa força a mais, o trabalhador irá ter a sensação de que a esquadria ficou mais pesada, né? Isso devido ao resultado da força de repulsão, né? Que é estabelecido de acordo com as leis de repulsão de Faraday-Lenz. O que temos ali? Na letra D, à medida que sobe a escada, o trabalhador sente a espira ficar mais pesada, resultado da força de repulsão estabelecida entre a corrente elétrica no fio e a corrente elétrica induzida, conforme explicado pela lei de Faraday e Lenz. Certo? Letra
D. Analisando as outras alternativas. A. Como a esquadria tem aos pares lados paralelos, a força resultante exercida pelo fio acima é nula. Não, acabamos de ver que as forças têm intensidades diferentes. Não tem como ser nula. B. Visto que o fio não atravessa a esquadria, a lei de Ampère afirma que não existe corrente elétrica na esquadria. Também não, pois no momento que tem um campo magnético variando, vai haver uma corrente induzida. C. À medida que sobe a escada, o trabalhador sente a esquadria ficar mais leve, resultado da força atrativa exercida pelo fio, como previsto pela lei de Biot-Savart. Bem, acabamos de ver que a força não é de atração, mas sim uma repulsão na parte superior. E aí, como o trabalhador sobe com velocidade de módulo constante, não há aparecimento de corrente elétrica na esquadria. Também não. Tá? O fato de estar variando o campo aqui dentro, já vai ocorrer uma corrente induzida. Então ficamos mesmo com a letra D. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.